Glória a Deus, que bom que você veio da terceira parte. Eu creio que essa parábola vai trazer muita revelação. Amém? Mas põe a mão no arado, pegue a Bíblia, lê esses textos que eu coloquei para você. Amém? O próprio texto, para você ficar bem alinhado com a palavra de Deus. E não leia a Bíblia com a leitura dos outros. Lê com a leitura do Espírito Santo, que é a revelação. Ele é o Espírito da verdade. Muito bem. Voltando então, aleluia, versículo 26, entenda bem isso aí. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para vós. Aleluia. Batidinho aí, mas vamos lá, vamos em frente. Aleluia. Então, não existe. Quem está vivo aqui, está aqui. Não há interferência. Quem já morreu e foi para o paraíso está com Deus, aguardando o final, amém? No juízo, onde escute pela palavra, ela declara que nós estaremos com Jesus, já salvo nos ares, e com Ele, junto com Ele, faremos o juízo. Está escrito isso. Leia bastante, você vai achar. Tá certo? Para acrescentar isso aí. Amém? Agora veja bem. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Aleluias, glórias a Deus. Ele me deu uma resposta aqui de algo, mas vou primeiro nessa parte, amém? Veja, querido, tem um pastor que pregou uma palavra e, meu Deus do céu, isso mexeu com o meu coração. Ele diz, sim, que no inferno existe mais intercessão do que a igreja. Eu digo, esse cara está ruim da cabeça. Mas essa passagem traduz. Sabe por quê? Porque quando essa pessoa chega lá, ela tem família. Amém, querido? Ah, meu Deus, ela tem família. Filhos, netos, bisnetos, enfim. E aí vai se dar conta do quanto ele perdeu e quanto era importante a palavra crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele perdeu a grande oportunidade e esse amor está no coração dele, porque há vínculos e lá não se esquece nada não. Então ele faz uma intercessão a Abraão, amém? E nem é uma intercessão na verdade, é um pedido que ele faz, amém? Vendo que Abraão estava lá no paraíso, com Deus, amém? Em primeiro lugar, quem está lá não pode interceder, porque só com Jesus ele cometeu o erro, e nem poderia ter acesso a Jesus, está no inferno, amém? Em segundo lugar, aleluias, ele implora a Abraão, aleluias, e que mande alguém lá. Então você vai ver, queridos, que todos aqueles que perdem a oportunidade e que morrem, que é sepultado o corpo, e o Espírito vai para Deus, vai para onde? Vai para o inferno, indo para o inferno. Aí ele começa, em primeiro lugar, entender a sua situação, nunca mais. Brincou, abusou, fez tudo que pôde, ali está o castigo eterno, o inferno e no sofrimento. O Jesus mesmo ensina nos evangelhos. Amém? Mas também vai se lembrar que poderia ter salvado a sua família, quem sabe quantos, ou tudo ela. Porque uma coisa que eu prego muito é isso, queridos, para você agora eu digo. Paulo declara: será salvo tu e a tua casa. Ele não fala alguns da tua casa. Porque se fosse algum da tua casa, como a gente acredita, veja, amado, meu Deus do céu, eu não diria tal coisa, tá certo?
crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Pense sobre isso. Isso é a palavra de Deus na sua extensão. Mais uma vez, ele não diz alguns dela. Toda a tua casa. Meu Deus, significa que Deus é fiel, que essa palavra é verdadeira e que seja o último segundo da vida dessa pessoa. Deus vai agir e vai operar. E eu creio que 100% vai ser salvo. Amém? Porque é assim a palavra de Deus. Agora veja uma coisa, em Deuteronômio 30, acho que versículo 15, não me engano, diz: escolhe pois a vida. Amém, Marcos? Mas tem uma palavra ali, você vai ler lá e vai ver. Será salvo tu e quem mais? A tua descendência. A tua descendência. Então, quando uma pessoa ela é salva, ela vive uma vida na presença de Deus com fidelidade, responsabilidade, determinação eterna. Veja o que está escrito. Mas eu pensava que era só os meus filhos, minha família. Aqui família é casa, é descendência. Tu e a tua descendência. Nós olhamos para a história de muitas pessoas como Davi, que seus descendentes fizeram coisas terríveis. Amém, amados? Aleluia. Mas, veja, a promessa é até o final. Amém? E Deus está operando. Então é isso que nos falta entender. Aí eu vejo agora a situação e acho, já era. E não é assim. Porque na verdade eu estou desistindo da pessoa. Mas Deus, e Ele é o principal disso, não sou eu. Amém? Então, olhe para a tua família, faça algo por ele ser salvo enquanto você vive. Amém? E essa semente, nessa aliança que você tem com Deus na salvação, Deus vai te honrar através da tua descendência. Pense mais sobre isso, aí com você. Amém? Muito bem. Então veja bem, isso é algo crucial. E quando esse pastor disse isso, que eu achei que era loucura, não é tão assim não. Porque todos têm família, e todos se lamentarão, e clamarão: mande alguém lá para salvar eles. Mas não tem mais jeito. Olha a resposta de Abraão. 28. Porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Ele lembra então da sua família. Resposta de Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Aqui está o que Deus quer falar e que eu já falei antes. Amém? Isso aconteceu antes da graça. Essa ilustração aqui do rico e o mendigo aconteceu antes da graça. O inferno já existia antes da graça. Essa palavra traz lucidez e clareza. Veja, respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então, é o Antigo Testamento. Amém? O que mostra que é uma realidade sempre. Tá certo? Glória a Deus. Mas ele insistiu: não, pai Abraão. Olha aqui a intercessão. Se alguém dentre os mortos foi ter com eles, arrepender-se-ão. Mas é impossível. Porque ou está no paraíso, virá com Jesus na ressurreição, ou está no inferno. E é um abismo. Nem para cá, para baixo, nem para o inferno e nem para o céu. Amém, amado? Está definido. João 5, 24. Aleluia. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que venha ressuscitar. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Cristo é a primazia.
aquele que ressuscitou, o primeiro a ressuscitar. Mas a primeira colheita é a igreja, amém? E a segunda colheita é na vinda de Jesus. E para isso, em qualquer condição, em qualquer vigília, nós temos que estar preparados. Não podemos brincar, amém, amados? Jamais pensar estar nesse lugar de tormento, e onde você vai fazer uma intercessão e um clamor, quem sabe o tempo todo, que jamais será ouvido por Deus, porque já está selado o destino desta pessoa. Amém? Então veja quanta coisa Deus revelou nessa parábola. Amém? Eu gostaria que muitos a ouvissem. Aleluias! E que você pudesse também, nessas 3 mensagens, compartilhar com teus amigos. Porque são revelações maravilhosas, necessárias, precisas para a nossa vida espiritual. Alguém disse, o inferno não existe. Outro disse, o inferno está vazio por enquanto. No final, não. No final é o lago de fogo e o próprio inferno é lançado no lago de fogo. Então aqui está já uma última resposta para aquele que prega que Satanás está no inferno. Ele não está no inferno. Ele foi expulso do céu. Ele e uma terça parte dos anjos que o seguiram. Não estão nem no céu e nem no inferno. Estão por aí. Porque são vento. E por isso procuram lugares para poder baixar. Amém? E por isso o ocultismo. Tantas portas mentindo e dizendo aqui também Deus está, aqui também Jesus está, mas é mentira. Estratégia de Satanás para escravizar a alma das pessoas e levarem para o inferno. Amém? Então, é uma grande mentira. Precisamos estar conscientes dessas coisas. Amém, amados? Aleluias! Glórias a Deus! Então aí está essa palavra de Deus que nos traz revelação tremendas. Aleluias! Então o inferno e o lago de fogo é 2 coisas, está lá em Apocalipse. Eu não sei por que as pessoas, eu estava pregando num lugar, mas jamais eu vi isso. Então pega ali o texto, está lá. O inferno é lançado no lago de fogo. Satanás não está no inferno, ele não é dono do inferno. Amém, amados? Aleluias! Porque Jesus Cristo, ao 3º dia, os 3 dias, aliás, desceu ao inferno e nas suas mãos estão a chave do inferno e da morte. Ele é o Senhor de tudo. Amém? E Satanás perdeu até esse lugar de reinar lá. Então, toda palavra que diz que o diabo está lá, que alguém morre, então o demônio vem e judia essa pessoa, o próprio local, meu Deus, tormento, a consciência, meu Deus do céu. Então, Satanás não é dono do inferno. Amém, queridos? Está por aí. Amém? Buscando lugar. E é o coração do ímpio, o daquele que invoca o demônio, é lá que vão estar. Amém? Mentindo, enganando e dizendo que também é Deus. O único lugar que Deus se manifesta, escute. Isso é regra para não errar. É a igreja do Senhor Jesus. Amém? Que prego essa palavra aqui, a Bíblia, o único livro que revela Deus, que revela Jesus, que revela o Espírito Santo, que revela o plano de Deus, que revela o amor de Deus por nós, é a Bíblia. É o único livro que diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o único livro que diz que só há salvação através do sacrifício de Cristo, porque pagou o preço dos nossos pecados. É o único livro que revela que Ele é a ressurreição e a vida. E que revela que aquele que tem Jesus tem a vida, mas aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É o único. Amém? Nenhum livro que se diz revelação de Deus diz isso, porque não pode dizer, porque são mentirosos. Então prego reencarnação, sacrifício, santos,
não é? Esculturas, imagens. Então, pego essa parafernália toda, amém, para mentir e enganar. A Bíblia é a verdadeira religião. Jesus Cristo é a religião. E a palavra de Deus é a bússola para a nossa vida. Amém? Pai Santo, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi revelado, nós externamos, Senhor. Eu oro para essa pessoa, Pai, para que o Teu Espírito Santo venha estar operando em seu coração. E que tudo aquilo que foge dessa revelação, Pai, que vem de Ti, haja um alinhamento, haja uma correção, e possam estar então com a sua mente no lugar certo e terem a mente de Cristo, da verdade. E que o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ilumine esse coração, ele possa enxergar os mistérios de Deus. Espírito Santo, toca com o teu poder agora e sejam batizados na verdade. Amém. E graças a Deus. Tá certo? Você que foi até o final, que Deus te abençoe. Compartilhe com alguém essas 3 mensagens. Vai ser bênção. Pode ter certeza. Porque tem coisa aí que pregam tudo errado a respeito de céu, de inferno, de alma, de destino eterno, de juízo eterno, não é? E tem muita coisa que não falamos para não sair muito desse texto. Leia bastante a Bíblia com a leitura do Espírito Santo. Deus te abençoe.